conseguiu classificar o clube da pré para a fase de grupos pela primeira vez desde que a competição passou a ter esse formato. O Fluminense tem um desfalque importante. Martinelli, o volante, tem uma lesão na coxa direita, sofrida no Fla-Flu, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual. Ele nem viajou aqui para Lima, ficou no Brasil em tratamento. O substituto, Fernando Diniz, tem algumas possibilidades. Por exemplo, o Thiago Santos, recém-chegado do Grêmio. Mas será que ele faria a estreia dele já como titular nesse jogo de Libertadores? Uma outra alternativa também seria deslocar o lateral esquerdo, o Alexander, para o meio-campo, já que o Alexander também faz essa posição. E aí, se o Diniz optasse por isso, por exemplo, abriria a possibilidade de Marcelo fazer a reestreia dele com a camisa do Fluminense. Ele já ficou no banco no Fla-Flu, mas não entrou, o que seria a estreia do jogador multicampeão pelo Real Madrid na competição sul-americana. Pois é, Marcelo saiu muito cedo do Fluminense, aos 18 anos, não teve a chance de jogar uma Libertadores. Outro ponto importante para a gente ficar de olho, colombiano John Arias, não está 100% fisicamente, ele sentiu muito desgaste da viagem que fez com a seleção da Colômbia na última data FIFA, e aí não se sabe exatamente em que condições ele entraria nessa partida. Fluminense que também já tem o Lelê, destaque do Volta Redonda no Campeonato Estadual, já chegou, já se apresentou, está inscrito na Libertadores. Capacidade 40 mil lugares, pouco mais de 40 mil lugares, promessa de casa cheia para Sporting Cristal do Peru e Fluminense. Jogo válido pelo grupo D da Libertadores, que também tem River Plate da Argentina e The Strongest da Bolívia. E vale lembrar, fica o convite para você, a Globo transmite Sporting Cristal e Fluminense ao vivo amanhã, a partir das 9h30 da noite, no horário de Brasília. Não perde não, todo mundo convidado. Tchau, tchau. Valeu, Richard. Richard em Lima é um perigo, hein? Um abraço para os cidadãos peruanos que estão lá com esse cidadão por lá. Agora, esse time do Fluminense, ele traz pra gente, assim, também no momento, uma dúvida bem legal, né? Primeiro que o Marcelo, quando chega, a gente já quer entender se o Marcelo vai jogar pelo meio, se o Marcelo vai jogar como lateral. E com a saída do Martinelli, né? O Martinelli não tem condição de jogo, a gente começa a tentar entender o que vai fazer o Fernando Diniz. O provável Fluminense para entrar em campo contra o Sport Cristal. Tá cheio de provável hoje. Eu só posso falar provável, porque eu não vou cravar. Não dá para cravar mais, né? Os times quase não treinaram para esses jogos, fizeram finais de estadual no fim de semana. Pouquíssimo tempo, né? E com viagem, enfim, o Fluminense é mais um que joga fora de casa na estreia. A gente tem, né, um Fluminense com o Fábio no gol. O Samuel Xavier, que está expulso para o segundo jogo da decisão, também é um fator. Mas deve ser o titular da posição, ou ele ou o Guga. Você pode ter o Guga na esquerda, né? Também, o Guga te dá também essa opção. O Nilo e o David Braz, né, no miolo de zaga, com o Alexander, que vem sendo o lateral esquerdo do Diniz, mas com a sombra do Marcelo cada vez mais clara. Né, o Marcelo chegando, se readaptando fisicamente. O André no meio. E aí, sem o Martinelli, você tem a opção do Felipe Melo, o Thiago Santos, que chegou agora e pode fazer a estreia, ex-Grêmio, o próprio Alexander, né, vir jogar pelo meio e abrindo esse espaço ou para o Guga ou para o Marcelo. E aí o Ganso consolidado no meio-campo do Fluminense. E não tem dúvida com o Arias e o Cano. E o Keno, que vem sendo contestado pelo torcedor do Fluminense nesse início de temporada, Mansur. Pensando no que é a característica do Martinelli, né, o que ele faz quando titular e o que deixa de fazer sem ele, o time. Hoje, a gente tem que entender qual que é o estágio físico do Marcelo. Se o Marcelo é um jogador que tem condição, né, de jogar quantos minutos de partida, porque ele pode trazer o Alexander para a função que é de origem, como volante ao lado do André, e o Marcelo fazer a sua estreia, ou o Guga jogar pela esquerda. O que se torna mais natural para um Fluminense sem Martinelli e cada vez mais próximo de estrear o Marcelo? Eu acho que se você pensar apenas na preservação do modelo de jogo, eu acho que o mais natural é trazer o Alexander para o meio e ter ou o Marcelo, se tiver condições, ou o próprio Guga pelo lado esquerdo. Eu acho que você teria o time mais... Eu acho que a questão o Thiago chegou há muito pouco tempo. E é um jogador que... Talvez para alguns momentos em que o Fluminense precise defender melhor a área, precise de estatura, precisa de um jogador mais posicionado ali à frente, porque circunstâncias de jogo, ele pode ser muito útil na caminhada. Eu acho que ele vai ser até mais usado na zaga. Ou até entrando entre os zagueiros.
Acho que o Felipe Melo, pela forma como vem sendo aproveitado na temporada, não sei se seria opção para iniciar um jogo que pode ter uma exigência física tão alta. Por isso eu acho que das alternativas que se colocam, talvez a que mais naturalmente preserve a forma de jogar, porque o Alexander é um jogador extremamente versátil, né? Ele é um lateral nesse momento, mas na sub-20 ele jogou no Sul-Americano de meio ofensivo. Por vezes tinha recebido a bola entre as linhas adversárias. Na seleção sub-20 jogava Marlon e Andrei e ele como cabeça do triângulo. Mas é mais fácil a gente tentar imaginar, né? Vamos colocar de início o Alexander na esquerda, né? E um dos jogadores, tanto o Felipe... Agora tem a opção de ter o Marcelo pelo meio. E a opção do Marcelo pelo meio parece, né, que não é o que o Diniz vem tentando preparar. O que as pessoas conseguiram tirar dele é que prioritariamente ele o vê ainda como um lateral. Mas é mais fácil, ô Pedrinho, o início, até para o início do Marcelo, né, no Fluminense, né, a gente imagina não 90 minutos de cara, o Alexander começar o jogo, né, na lateral esquerda, né, mantendo um pouquinho o que é a característica do time, e ir para o meio campo para entrar o Marcelo no final de jogo. Ou é mais fácil o Marcelo começar, né, o jogo, né, no estreia, o Alexander no meio, o Marcelo sai naturalmente, né, no tempo que aguentar, volta o Alexander para a esquerda e esse time mexe de acordo com o que o Sporting Cristal apresentar. Tem um jeito mais fácil de estrear? Então, assim, falar do Marcelo é difícil, porque ele pode entregar tudo que a gente não espera pela questão física, né, de não saber como ele está fisicamente, mas pela genialidade, ele pode entregar algo surpreendente. Por isso que o dia a dia fala muito ali para o Fernando Diniz. E esperar do Fernando Diniz algo comum também é difícil. Por uma lógica, querendo pensar em tudo que aconteceu antes da viagem, com o jogo com o Flamengo, com o jogo de volta com o Flamengo, e com esse jogo, eu acreditaria também que ele manteria Samuel, obviamente, né, na direita, e botaria o Guga na esquerda, trazendo o Alexandre para dentro. Porque eu acho que ele sustentaria uma linha de 4 mais segura na fase defensiva e teria mais qualidade de refino por jogo por dentro, onde ele joga muito, que é na intermediária, onde ele trabalha muito a bola na intermediária. Eu acho que o Alexandre entrega muito isso. E ele manteria um Guga, que mesmo trocado é um lateral, sabe a função, poderia permanecer mais posicionado, até porque ele tem um cara aqui da beirada que é o Keno, que faz um vai e vem e é do drible. Então ele não precisaria, teoricamente, do Guga muito na fase ofensiva. Se ele deixa o Alexandre e Keno têm características mais ofensivas, né? E aí ele botaria, de repente, Felipe Melo, que é um cara hoje mais de proteção, de segurança, tem bom passe, mas não é um jogo de costura, né? Não é um jogo de toque que se apresenta à frente e ocupa o espaço. O Alexandre é mais assim. Mas isso tudo é imaginário, né? Porque, assim, vai entender o que o Diniz está pensando para esse jogo. Que jogo ele está imaginando que vai acontecer? Que jogo ele está imaginando, sabe? E que Marcelo está nesse momento, né, inicial aí de Fluminense, palpite. Acho que o Fluminense vai nisso. Vai com o Guga pela esquerda e o Samuel na direita, com o Alexander no meio. E talvez a estreia do Marcelo seja condicionada independente de Alexander. Com o Guga indo para a direita, com a saída de um Samuel Xavier que não joga no fim de semana, e o Marcelo entrando na esquerda. É palpite, e é o que a gente vai ter que ver amanhã. E o Diniz tá de olho no grupo, porque o grupo do Fluminense começou hoje com a vitória do The Strongest, rapaz, da Bolívia para cima do River Plate. Tá aí, galera, chegou o dia tão esperado aí, a estreia da Libertadores 2023. Fluminense vai com tudo aí nessa primeira partida, jogando fora de casa, esse jogo contra o Sporting Cristal lá no Peru. Pode ser um jogo difícil, mas o Fluminense tem todas as condições de chegar lá, fazer uma grande partida e, quem sabe, garantir aí já seus primeiros 3 pontos na Libertadores. O ideal é estrear com o pé direito vencendo e, quem sabe, fazendo uma grande atuação desse jogo de hoje contra o Sporting Cristal. Como eu falei, um adversário que pode dar trabalho para o Fluminense, principalmente por estar jogando em casa, mas eu acredito bastante numa vitória hoje e numa boa atuação desse time aí para estrear com o pé direito. Seria legal aí trazer essa vitória aí desse jogo fora de casa, até mesmo para dar mais moral para o time ir para esse jogo no final de semana contra o Flamengo, para o time chegar mais motivado. Então vamos torcer para que o Fluminense faça um grande jogo hoje contra o Sporting Cristal, conquiste aí essa vitória na estreia da Libertadores, competição mais importante do ano, o título aí desejado por todos, e a Libertadores vai começar. O Fluminense tem que entrar com muita atenção aí para essa partida, para esse jogo de hoje. Não pode vacilar. A Libertadores é traiçoeira, mas eu acredito bastante aí
na vitória do Fluminense hoje jogando fora de casa. Aproveita e já deixa seu palpite aqui abaixo nos comentários. Quanto que você acha que vai ser o placar dessa partida de hoje? Se você está confiante na vitória do Flusão, deixa aquele like no vídeo. Aproveite também, se inscreva aí, ativa o sino das notificações, que assim você vai estar recebendo todas as informações, todas as notícias do Fluminense. Vou postar vídeo aqui no pré-jogo, no pós-jogo, então você se inscrevendo aí, ativando o sino, o YouTube vai recomendar todos os vídeos aqui do canal. Vamos focar primeiro aí nessa partida contra o Sporting Cristal e aí sim depois na partida aí, na decisão contra o Flamengo, que o Fluminense vai em busca aí de reverter esse placar que perdeu por 2-0, mas tem todas as condições de fazer uma grande partida no final de semana. Primeiro, pensar na Libertadores, na estreia, quem sabe garantir aí uma vitória, 3 pontos para chegar com moral para esse jogo no final de semana. Galera, mas é isso, vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreva, ativa aí o sino das notificações para você estar recebendo todos os vídeos aqui do canal. Vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo.